Esse vídeo aqui é a segunda tentativa da ideia de um vídeo que eu tentei fazer antes, mas acabou dando errado por conta de direitos autorais. Então eu tô fazendo esse aqui um pouquinho menor pra ver se dessa vez vai. Então, por favor, ajuda a engajar esse vídeo, dá like, se inscreve, compartilha isso e valeu. Isso foi o Wiso falou. Fala, meus consagrados inscritos. Aqui quem fala é o seu bom e velho amigo GB Animation. E sim, eu estou usando um gacha diferente. E sim, eu estou usando um cenário diferente do normal, porque o cenário que eu queria usar não tem nesse gacha aqui. Mas enfim, eu não vou nem enrolar muito. Esse vídeo aqui, como vocês veem no título, é a análise de simplesmente uma das melhores, ou melhor dizendo, a melhor adaptação de jogo para filme de todas. Hoje iremos analisar Sonic 3, o filme. Mas antes, eu gostaria de aproveitar esse vídeo para divulgar o canal da minha amiga Luni. Uma amiga muito antiga minha que está começando um canal novo. E ela me pediu para divulgar ela nesse vídeo. E eu gostaria muito que vocês fossem lá passar no canal dela. Os vídeos dela são muito bons, a edição dela é muito bem feita. E ela já tem uma série praticamente toda pronta, eu acho. É Coração Além das Ruínas. Série essa deveras interessante. Então gostaria que vocês passassem no canal dela para já ajudar ela a ter um forte início. O link vai estar aqui na descrição. Para essa análise eu não vou enrolar muito. Eu confesso que essa não é a primeira vez que eu tento fazer essa análise. Eu já tentei fazer uma que tinha ficado um pouquinho mais longa, mas acabou que eu tive que excluir aquele vídeo por conta que eu sou burro e eu pensei que ia dar certo usar imagens do próprio filme para poder analisar ele. Então eu tô fazendo esse vídeo para recompensar a vocês todo o tempo que vocês ficaram esperando aquele vídeo e acabou não dando certo. E cara, para começar a falar desse vídeo, eu só digo uma coisa. Absolute Cinema, que filme sensacional. A cada filme a franquia tá ficando cada vez melhor, não tem como. Sonic tá simplesmente sendo uma das melhores adaptações, se não a melhor adaptação de jogo para filme de todos os tempos. Ela tá sendo uma combinação perfeita entre história original e ao mesmo tempo fidelidade com a obra. Ao mesmo tempo que ela tá conseguindo criar uma história própria, ela tá conseguindo ser fiel aos elementos do jogo original. Diferente do que uma outra franquia concorrente tentou fazer e acabou fazendo um troço totalmente zoado. Não é mesmo, Mario? Para começar esse vídeo, eu vou falar inicialmente do quesito personagens. E vou falar, os personagens nesse filme, eles estão muito bem escritos. Esse filme tá sabendo muito bem distribuir a relevância e o destaque de cada um deles e o desenvolvimento pessoal de cada um deles. O Sonic, ele tá muito mais amadurecido do que nos outros dois filmes. E no primeiro filme ele agia só como uma criança hiperativa. E no segundo ele ainda tava um pouquinho mais, mas começou a aprender. Pra ele ser um herói, ele tem que ter responsabilidades. E nesse filme você consegue ver a melhora dele. Ele tá muito mais amadurecido, não tá agindo mais com tanta imprudência, tendo muito mais cabeça fria nas situações, sabendo raciocinar bem. E claro, sem perder o bom e velho humor dele. Mas não só ele, o próprio Tails e o Knuckles, eles têm um desenvolvimento muito maneiro. O Tails, você consegue ver que ele tá muito mais confiante de si e tal. Não tá sendo mais aquela raposa introvertida e tímida do segundo filme, quero dizer. E como ele tá mostrando, meu amigo, essa raposinha sapeca aí tá mostrando que ele não é o personagem mais inteligente da franquia à toa. E o Knuckles, eu diria que ele foi um dos que mais amadureceu nesse filme. No segundo filme ele é muito mais agressivo, violento, saía batendo em tudo sem mais nem menos. Agia muito sem pensar, tinha a manha de confiar na pessoa errada. Quer dizer, não que ele fosse lá o ser mais inteligente do universo, mas vocês entenderam. Caso vocês já tenham percebido por esse vídeo e também pelo título dele, essa é uma análise com spoiler. Ou seja, se você não viu o filme, eu recomendo que veja antes de assistir esse vídeo aqui. Desculpa falar isso só agora. Mas o Knuckles, nessas situações, ele tá muito mais cabeça fria, ele tá muito mais racional, não tá saindo socando tudo impulsivamente. Pelo menos não toda hora. Tanto que ele aceitou numa boa servir como plano de emergência caso as coisas dessem errado. E a maior demonstração do amadurecimento dele nesse filme. No momento que o filme tá no ápice do desespero, a situação tá de alarmar, tá geral tenso, porque o tempo dele está acabando para impedir os vilões. Sonic e o Tails começam a se desentender e brigar. Quando você pensa que eles vão se pegar na porrada, o Knuckles simplesmente se recusou a lutar. Não parecia que ele ia sair no soco com o Sonic, ele simplesmente se recusou a lutar porque ele viu que aquela luta não valia a pena. O Knuckles nesse filme tá muito mais inteligente e muito mais racional, velho. Nossos alienzinhos favoritos cresceram. Mas claro, eu não vou falar só dos personagens alienígenas aqui não. Os personagens humanos nesse filme também estão de parabéns. O Tom e a Madison, eles estão muito mais envolvidos nesse filme do que nos outros. No primeiro filme era só o Tom tentando ajudar o Sonic
a recuperar a bolsa de anéis dele pra ir pro reino dos cogumelos, enquanto tenta ajudar ele a não ser caçado pelo Eggman. E a Madison, no caso, ela só aparece pra tentar ajudar eles, por conta que ela é veterinária, o Sonic é um ouriço e tudo mais. Não adianta muito porque o Sonic é um alienígena, então ele tá fora da área de conhecimento dela. Mas ainda assim, ela foi uma boa ajuda. Também tem o segundo filme que eles não chegam a ajudar tanto, eles ficam mais no banco de reserva e tudo mais. Então, o máximo que ele faz aqui é ter um momento pai e filho com o Sonic, e é ele que dá ao Sonic o conselho de que se ele quer ser herói, ele tem que aprender a ser responsável também, como o tio Ben dizia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas nesse filme, eles estão muito mais ativos do que apenas personagens secundários e tudo mais. Tanto que eles até são incluídos para ajudar a invadir uma base militar para poder cumprir uma missão. Acabou que não adiantou tanto que o Tom ele terminou ficando hospitalizado, mas nada que ele não vá sobreviver. Também a respeito dos vilões desse filme, eu nem sonharia em deixar eles fora dessa. Vamos começar, obviamente, pela estrela desse filme, Shadow, o ouriço. A forma de vida suprema. Mano, nesse filme, o Shadow é só farmação de aura atrás de farmação de aura. O cara não tem pena. A SEGA e a Paramount estão sabendo entregar muito bem o que os filmes querem. O Shadow, ele tá muito fiel, o passado dele e tudo mais. Mudou umas coisinhas do tipo que o Shadow, ele não é criado geneticamente pelo Geralt, assim que ele veio através de um meteoro. Tanto que o filme, ele até explora o fato de que o Shadow não sabe nem de onde ele veio e tudo mais. Caso vocês perguntem, a Maria tá sim nesse filme, porém ela não tem aquela doença que ela tem nos jogos originais. Aqui ela é uma menina completamente saudável. Pena que ela não deixa de arrastar por causa disso. Mas o Shadow, ele mostrou que nesse filme ele tem a presença. Aquela presença no estilo do Vilgax do Ben 10 clássico, que só de aparecer já te fazia sentir aquele frio na espinha. Agora, saindo um pouco do lado dos anti-heróis e indo de fato para os vilões, novamente nesse filme nós temos nosso querido Jim Carrey com sua interpretação impecável do malevolente Dr. Ivo Robotnik, mais conhecido como Eggman, e junto dele, seu avô Geralt Robotnik. E o Jim Carrey nesse filme, ele mostrou não só ter talento para conseguir criar um vilão carismático e ao mesmo tempo perverso, mas também tem talento para interpretar dois personagens diferentes ao mesmo tempo, porque a forma como ele trabalha tanto com o Eggman quanto com o Geralt é simplesmente genial e impecável. Ele soube muito bem trazer o fato de que os dois têm personalidades parecidas, ao mesmo tempo diferentes, e conseguir juntar elas em ambos os personagens. A interação que ele faz os Eggmans terem é simplesmente uma das coisas mais engraçadas desse filme. O que os dois fazem nesse filme, além de ter uma missão para cumprir, que é recuperar o canhão Eclipse, eles ainda fazem juntos um monte de coisas que o Eggman, ele nunca conseguiu fazer por conta da falta de família, a falta de um pai ou uma mãe. Eles comemoram o aniversário do Eggman, Geralt ensina o próprio neto a andar de bicicleta, e obviamente acaba se acidentando depois. Papai Noel e uma criança correndo histérica para abraçar o Papai Noel. A interação dos Eggmans nesse filme é simplesmente uma das coisas mais engraçadas que Sonic 3 já teve. Cada filme que passa, nosso querido ator e comediante Jim Carrey não deixa de nos surpreender. Porém, assim como no time dos protagonistas, no time dos vilões, o personagem secundário em específico também teve seu próprio destaque. O Agente Rocha. Sim, nesse filme ele não é simplesmente o capacho do Eggman que fica toda hora sendo maltratado por ele, mas mesmo assim é fiel a ele. O Rocha de fato tem um desenvolvimento e um destaque nesse filme. O fato de que ele tá toda hora fazendo de tudo pra tentar agradar ainda assim o Eggman faz ele de capacho. Tanto que ele chega até a ficar com ciúme de ver o Eggman junto com o Geralt, deixando ele de lado. Tu consegue sentir o peso emocional da cena. É simplesmente uma cena que te faz ficar com pena de um simples capanga que era pra ser um personagem secundário sem importância quase nenhuma. Isso é simplesmente surreal, velho. E obviamente o nosso querido Agente Rocha não iria ficar de lado nem mesmo no final desse filme, que nós simplesmente fomos agraciados com a cena da última transmissão ao vivo do Eggman, com ele se despedindo pela última vez, mostrando sua eterna gratidão a única pessoa que de fato se importou com ele. E infelizmente eu não posso mostrar essa cena, por mais que eu queira muito, por motivos de direitos autorais. Hashtag tô triste. Agora, deixando os personagens de lado e focando mais no filme, a história do filme ela é muito bem planejada. O roteiro dela é bem redondinho, bem fechadinho. O objetivo dele é o mais básico possível de um filme, não só do Sonic, mas de um filme de super-herói.
Aparece um vilão com objetivos malignos, o herói tenta impedir, eles lutam até o fim e no final o herói vence. A história desse filme é bem redondinha, é basicamente os Eggmans tentando pegar o canhão Eclipse para dominar a Terra e o Team Sonic tenta impedir. Porém, obviamente, como esse filme não iria ter simplesmente o final mais clichê e genérico possível, eles botaram até um plot twist muito massa, que é o do Geralt simplesmente traindo o Eggman, falando pra ele que o objetivo dele nunca foi dominar a Terra, assim que ele queria destruir ela por vingança pelo que a Gunn fez com a Maria. Basicamente, depois que a Maria morreu, o Geralt desistiu da humanidade. Qualquer traço de humanidade sumiu do coração dele, já que pra ele a Maria era tudo. E agora que ela morreu, ele não só a Terra, mas ele mesmo não tem mais motivo pra viver. E mesmo depois do Eggman falando que não, na verdade, porque eles ainda tinham um ao outro, o Geralt ainda assim não ligou, porque pra ele a Maria ela era a única família que ele tinha, que ele não podia considerar o Evil uma família, que o Evil não é a Maria. Mas antes que alguém venha falar, mas e o Shadow? Ele e o Geralt não tinham nada de relação nem nada do tipo? E antes que alguém venha chegar com um papo de, mas e o Shadow? Ele e o Geralt não tinham nada entre eles? Gente, o Shadow, ele tinha amizade com a Maria, não com o Geralt. O Shadow, por mais que ele demonstre que ele respeita o Dr. Geralt e tudo mais, a relação deles era a mais profissional possível. Era basicamente uma relação de cientista e espécime. Ambos se respeitavam, mas era profissionalismo puro. Eles nunca chegaram a desenvolver uma amizade nem nada do tipo. No máximo, eles eram aliados. O Shadow só tinha amizade com a Maria e só. E graças a Deus, o Shadow repensou as ações dele, viu que o que ele estava fazendo era errado, e o Geralt simplesmente teve o seu fim da forma mais hilária possível. Essa história do filme, ela é bem redondinha e bem fechadinha, uma história muito bem trabalhada. Um trama familiar com um amadurecimento, o lance de não deixar a sua raiva consumir você, porque senão ela só vai te autodestruir de dentro pra fora, e ainda com uma baita traição seguida de um plot twist no final. A história do filme é muito bem feita. Simplesmente você não consegue achar nenhum erro ou falha nessa história. Pelo menos nenhuma que vai implicar tanto assim. Agora, pulando a parte da história e avançando pra aba de efeitos especiais, efeitos gráficos, coisas tipo as cenas de luta e ação, eu só tenho uma coisa pra falar pra Paramount e a SEGA. Eles estão simplesmente de parabéns. Eles não estão deixando a desejar em nenhuma das cenas de ação. Os efeitos especiais são muito bem feitos. Eles mostraram que eles não estão economizando nem um pouco, não estão fazendo nenhum tipo de economia desnecessária. Eles estão sabendo usar bem o orçamento, os recursos que eles têm pra fazer um filme de qualidade. Tá que nem o live action de One Piece, que muita gente achou que ia ficar ruim, porque a maioria dos live action de anime, ainda mais os ficcionais, tem efeitos especiais muito mal trabalhados, porque as empresas insistem em poupar no que não precisa, ou nem sequer deve. Mas o live action de One Piece, de até de Yu Yu Hakusho, não pensaram assim. Sonic 3 fez a mesma coisa. Eles sabiam que eles tinham um orçamento e que eles tinham capacidade de fazer isso, e eles fizeram. Eles não decepcionaram os fãs até agora. E se Deus quiser, até no quarto filme vai ser assim. Ok, agora no quesito lutas, todas as lutas muito bem feitas, muito bem coreografadas. Elas mostram muito bem a força dos personagens e as habilidades deles em combate. O Shadow, ele é o mais quebrado de todos no quesito combate aqui. Ele simplesmente não dá sossego pra ninguém. Ele não dá tempo do inimigo nem sequer ter tempo de respirar, velho. Ele já teleporta pra perto do oponente e já mete um socão. É chute no traseiro aqui, é soco na fuça ali. Cada cena e cada efeito muito bem planejado, um melhor do que o outro. É engraçado que eles conseguiram fazer até o Knuckles, que era simplesmente um dos personagens mais apelões de Sonic 2, ele foi feito de pano de chão pelo Shadow nesse filme. Falando nisso, esse filme ele não deixa a desejar pra mostrar a força do Knuckles. Meu amigo, a força do Knuckles nesse filme não tem comparação. Eu sinto que eu já perdi às vezes quando eu falei mano, na moral, ou sei lá mais o que. Bem, eu acho que era só isso que eu tinha pra comentar, pelo menos da parte principal do filme. Mas como vocês já viram, eu gostei muito desse filme. Ele foi muito bem feito, muito bem trabalhado. Roteiro impecável, atuações também impecáveis. Tá só uma mistura perfeita de história original com desfidelidade à obra original. Se Deus quiser, vai continuar assim. Eu não vou comentar mais tantos detalhes nesse filme, porque não tenho porquê. É mais legal se eu deixar vocês mesmos assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Porque eu acho que eu já dei mais spoiler nesse filme do que eu deveria. Porém, é claro, eu não posso deixar de falar nesse filme das cenas pós-créditos desse filme.
São basicamente duas. E para resumir uma delas, elas não só mostram que tem muito mais coisa vindo aí para essa franquia, como elas ainda apresentam 2 personagens novos. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar. Lembram quando eu comentei a respeito de que eu queria ver uma luta Super Sonic vs Super Shadow? Receio em informar a vocês, meus inscritos, que nós tivemos sim essa luta. Super Sonic e Super Shadow enfrentando no auge de sua força num combate épico pelo destino da Terra, ou pelo menos para ver quem vence. Os produtores do filme, pelo jeito, sabiam exatamente que os fãs não só iam querer ver esses dois na forma super, mas ainda os dois se enfrentando, e aconteceu de fato. Eu sinto que eu profetizei um evento desse filme, mas eu só digo uma coisa, esse filme foi sensacional. Absolute cinema puro, com merecidos 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. E não só esses 93%, como desde o primeiro filme até esse, a qualidade e tanto literalmente a nota do filme foi aumentando à medida que ele foi sendo lançado a franquia. Não só eles estão sabendo fazer um filme fera demais, com fidelidades, referências e muito mais, como eles estão sabendo entregar exatamente tudo que os fãs querem ver e ainda se focar em fazer um filme de qualidade, diferente do que certas empresas estão fazendo hoje em dia. Agora, parando um pouquinho de mimimi, indo direto logo pro pós-crédito, porque eu sei que você já deve estar de saco cheio de ouvir minha voz. As cenas pós-crédito desse filme são duas, sendo uma delas introduzindo 2 novos personagens, sendo um deles o icônico Metal Sonic. Isso aí, vocês não ouviram errado. O Metal Sonic estará nesse filme, um dos rivais mais famosos do Sonic, a invenção mais poderosa do Eggman, aquele que se considera o verdadeiro ouriço. Metal Sonic estará presente nos próximos filmes, e além do ilustre Metal Sonic, nós também tivemos a aparição dela, nossa queridíssima e amada Amy Rose. Isso mesmo, Amy Rose. A ouriça rosa, o Sonic mulher, a namorada do Sonic, se ele não fosse burro e resolvesse finalmente assumir que gosta dela. Nossa querida e amada Amy Rose estará no próximo filme. E obviamente, como qualquer outro dos personagens desse filme que tem superpoderes, ela também ganhou uns buffs muito maneiros. Próxima e última cena pós-crédito, nós temos com ela, resumidamente, Shadow, o ouriço, aterrissando em algum lugar, seja na Terra ou em outro planeta, recolhendo um de seus anéis inibidores. Por que ele está nessa situação? Eu recomendo que apenas assista ao filme que você irá entender. Bem, acho que é isso. Eu finalmente falei tudo que eu tinha pra falar, eu acho. GB da edição aqui pra avisar que eu esqueci de mencionar um único detalhe, que é que o Metal Sonic, ele não só aparece no pós-crédito desse filme, mas ele está confirmado como o vilão de Sonic 4 ao filme. Sim, para a felicidade de todos nós, Sonic 4 ao filme já está confirmado. E para nossa tristeza, ele só irá sair daqui a 2 anos. Mas era só isso mesmo. Valeu, falou. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu agradeço de coração por todo mundo que ficou até o final para assistir o vídeo e fica me ouvindo falando enquanto eu torturo vocês com a minha voz por pelo menos uns 10 minutos. Como eu falei no começo do vídeo, isso aqui é uma segunda tentativa que eu tive para fazer a análise desse filme. Eu tinha feito um vídeo muito maior e muito mais elaborado, mas infelizmente eu tive que deletar ele por motivos de direitos autorais. Eu acabei usando coisas naquele vídeo que eu não devia ter usado. E o motivo disso é porque basicamente essas coisas davam direitos autorais. Então eu acabei tendo que excluir aquele vídeo por conta disso. Por conta disso eu queria pedir 1000 desculpas a todos vocês pela demora que esse vídeo levou para sair. Passei meses trabalhando naquele vídeo, eu tava toda hora falando que eu levei pra produzir ele e tudo mais. Eu fiquei meses trabalhando nele, mas acabou que eu tive que deletar ele e refazer ele do zero por conta que ele tinha dado direitos autorais. Então eu tô fazendo esse vídeo pra recompensar vocês por todo o tempo que vocês ficaram esperando à toa. E novamente, 1000 perdões pela demora que esse vídeo teve para sair. Muito obrigado a todos que ficaram assistindo até aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês para esperar esse vídeo sair e por ficar assistindo ele até aqui. Muito obrigado mesmo. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar na divulgação, compartilhe com seus amigos para engajar mais. E por favor, me ajuda a engajar esse vídeo e muito que eu tô precisando. Como vocês viram, eu tô começando aos poucos a adotar umas mudancinhas aqui no canal, porque o canal ele tá passando por uma situação difícil. As visualizações estão muito baixas,
tá bem difícil pra eu conseguir trazer conteúdo. Por favor, vocês me ajudem a fazer esse canal voltar a ter engajamento. E eu espero ter o apoio de vocês para as mudanças que eu tô planejando aqui no canal. Novamente, eu gostaria de divulgar o canal da minha boa e velha amiga Loni. Ela tá começando um canal novo, em vídeos muito legais. E, honestamente, eu tô morrendo de pena dela porque eu passei um tempão fazendo aquele vídeo que eu ia divulgar o canal dela nele e acabou que eu tive que deletar ele e tô tendo que refazer isso aqui. Loni, minha amiga, se você estiver vendo esse vídeo, mil perdões. Eu não me orgulho pela demora que eu tive pra fazer esse vídeo. Me perdoe, por favor. Mas enfim, passa aí no canal dela que os vídeos dela são muito legais, a edição dela é muito boa. Tem uma série em construção, ou que já tá construída, eu não lembro. Mas enfim, o canal dela é muito bom. O link do canal dela vai estar aqui na descrição desse vídeo. Isso junto com todas as redes sociais aqui do canal. O Instagram, o server no Discord. E também vai estar lá o link do meu canal de dublagem junto com a minha boa e velha amiga Mitya. Aquele canal tá um pouquinho ausente de vídeos e postagens, mas eu vou resolver isso depois desse vídeo. Mas enfim, sigam as outras redes sociais do canal. Os links vão estar aqui na descrição. E deixem nos comentários também ideias que vocês queiram, de coisas que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Sejam vídeos, histórias, memes. Mandem aí as suas ideias para mim. Talvez ideias para novas histórias ou coisas que eu possa incrementar na história e tudo mais. E aos poucos eu vou ver as que eu posso incluir ou não. Mas é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Beijos e abraços, falou. Tchau!